Olá, está começando mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje temos aqui a presença do professor Marcelo Bueno, coordenador do curso de Filosofia, vinculado ao Centro de Ciências e Humanidades da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, obrigado pela sua presença. O professor ele é especializado em Thomas Hobbes, né, foi o doutorado dele, e nós vamos falar hoje a respeito de como que a física do século XVII ou as ciências do século XVII influenciaram na formação de Hobbes. Professor, como é que foi esse seu caminho aí para essa influência das ciências, principalmente da física, em relação ao pensamento de Thomas Hobbes? Que geralmente a gente já pensa no Hobbes sempre desse lado político, né? O senhor poderia... Bom, primeiro eu agradeço o convite, agradeço a TV Mackenzie, ao professor Paulo pela oportunidade de estar aqui falando de filosofia, principalmente falando de Hobbes. Para mim é sempre um prazer. Também foi estudando política em Hobbes que me levou a essa influência da ciência do século XVII no pensamento do autor. Porque eu fiz mestrado em Hobbes também, né? Toda a minha dissertação de mestrado eu trabalhei a questão da política em Hobbes, né? E o que me incomodava era sempre essa ideia de um Hobbes absolutista, né, de um Hobbes defensor de uma teoria absolutista. E eu fui procurar o conceito de liberdade em Hobbes. E ao trabalhar o conceito de liberdade em Hobbes, eu caí na influência de Galileu, de Descartes, no campo do mecanicismo, né, no pensamento dele. Então o Hobbes, ao tentar entender o conceito, o que era liberdade para ele, não deve ter alguma ideia de liberdade no pensamento de autor, né? Porque tanto no Leviatã como no Decive, ele tem alguns capítulos que se refere à questão da liberdade. Uhum. E ao buscar o fundamento da liberdade, eu encontrei a influência, né, do mecanicismo do 17 no pensamento dele. Como se deu isso? Foi um trabalho terrível, né? Porque eu tentei fazer uma relação com o neoliberalismo num primeiro momento, a ideia era pensar a política e o neoliberalismo, e aí acabei achando essa influência da ciência nele. Professor, como é que é essa ideia do mecanicismo do século XVII? Só para nós esclarecermos para o nosso público essa ideia. O marco mais importante é com Galileu Galilei, né? Você tem até o século XVII, no século XVII, quando ocorre a chamada Revolução Científica, e a Revolução Científica se dá nessas novas descobertas, né? Com Galileu que a gente vai ter o nascimento da chamada ciência física, né? E é a partir dessa ideia de ciência, de física, que nós vamos ter os primeiros estudos sobre o movimento. Então, como que o movimento ocorre, né? Tudo está em movimento, então você tem até o século XVII a ideia de um geocentrismo muito forte, a tendência de que os corpos tendem ao repouso, né? Então a grande revolução que ocorre no 17 é essa, e o que o Hobbes vai ser adepto, né? Ou seja, tudo está em movimento. Então você tem, já no pensamento do Hobbes e do Descartes, né, e também com a influência de Galileu, essa concepção de que os corpos eles mantêm o seu estado cinético. E o que significa isso? Se em repouso, permanece em repouso. Se em movimento, permanece em movimento. Isso é uma revolução grande, por quê? Né? Porque você basicamente destrói a ideia do motor primeiro, a ideia de uma causa que coloca tudo em movimento. Então os corpos não precisam de uma causa, eles mantêm o seu estado. Então essa é a grande revolução. E aí, né? nessa revolução, né, você estava falando dos corpos cinéticos, o movimento, ou fica em repouso e o movimento. Como é que então fica a relação aí da questão dessa influência no pensamento do Thomas Hobbes? Né? Principalmente eu estava pensando aqui, quando eu estava falando do mecanicismo ou da física, eu estava pensando aqui um pouco no pensamento do Kant, né? De um pensamento determinista, já que você falou de liberdade, de um contraponto entre um pensamento né, da física, das leis físicas, como sendo algo natural, né? Portanto, já determinado, que se contrapõe à liberdade. Então eu estava aqui pensando como é que ele chegou já que se pensa a liberdade, a partir dessa ideia mecânica dos corpos em movimentos, que tudo bem, não tem aí uma causa primeira, né, acho que essa aí é o grande diferencial, mas como é que se dá essa passagem da natureza para a liberdade? Para o Hobbes é muito simples, né? Como ele é mecanicista, ele é determinista também,
na verdade, ele vai querer amarrar a ideia desse conceito de liberdade com sua posição política, né? Então, Hobbes ele tem um método bem estabelecido: estudar os corpos de maneira geral, né? Depois estudar o homem enquanto um corpo como qualquer outro que se encontra no universo, e estudar esse homem enquanto cidadão. Né? Então, as 3 grandes obras do Hobbes recebem inclusive esse nome, né? De corpore, sobre o corpo; de homine, sobre o homem; e de cive, sobre o cidadão. Né? Então a proposta deles de metodologia está bem estabelecida. É muito simples para ele quando você coloca essa questão do mecanicismo, né, de como a física e a questão da liberdade, como isso está tudo implícito, porque liberdade para ele é ausência de oposição. Tá. Né? Então ele vai justamente nessa, né? Quando um corpo não é impedido de ter o seu movimento. E como ele traz isso para a questão da vida em sociedade? Né? Os homens no estado de natureza, sem o Estado capaz de organizá-los, eles tenderiam ao conflito, ao embate de corpos, o que ele vai chamar de entrechoque de corpos. Né? Então, e nesse caso, impediria o movimento? Impediria o movimento. Né? Então, a necessidade do Estado está aí, né? De organizar essa vida em sociedade para permitir a liberdade do cidadão. Então, por que ele ficou com essa, né, no senso comum, essa ideia de um Estado autoritário, né, do Leviatã, como é que... É em virtude de o Hobbes ele não vai agradar, né? Não agrada ao pensamento do 17, lembrando que ele está no 17. A Revolução do 17 está começando, né? Então você tem ali ainda uma hegemonia de um poder teológico muito forte. Né? Então a ideia é menosprezar o pensamento hobbesiano, né? Colocá-lo como um pensador ateu, e eu não acho isso do Hobbes, e colocá-lo também como um pensador avesso às liberdades, avesso a um pensador autoritário e tudo mais. Então vem desse viés. E até a frase, o homem é o lobo do homem, né? Isso também está dentro de um contexto que o autor diz, olha, o homem não é somente o lobo do homem, né? Porque se ele fosse somente o lobo do homem, ele não suportaria a vida em sociedade. E também não é carneiro, esse é o contexto. Porque se o homem fosse carneiro do homem, ele não precisaria do Estado. Né? Então o Hobbes tem toda uma reflexão sobre uma teoria da soberania. Ou seja, o Estado é uma construção do indivíduo. Né? O Estado é feito pelos indivíduos. Então esse Estado deveria representar a vontade dos indivíduos. Voltando a essa questão do movimento, professor, né, dos corpos, se a natureza do homem inicialmente é o conflito, né, e esse conflito gerando, por sua vez, interrupções de movimento, como que o homem consegue dar o salto, a partir do pensamento de Thomas Hobbes, como consegue dar o salto para o Estado? Né? Porque se nós ficássemos nesse primeiro momento dos choques, né? Tá? Me parece que a tendência seria esta, como dar o salto? Como que dar o salto para dar uma continuidade aos movimentos? E aí me parece que não que sairia inicialmente, dessa natureza que se choca para uma segunda natureza, mas que é uma natureza, por assim dizer, já num plano, e aí você é contraditório, meu linguajar, artificial, né? Então, quer dizer, na verdade, o Estado é um grande artifício para o homem sair desse estado de natureza que se choca. Com certeza, né? Então, como é que você vê isso? Em resumo, a ideia essencial está aí, né? O Hobbes vai dizer, o homem, a natureza humana, ela é dotada de paixões e razão, né? O que vai tornar esse indivíduo conflituoso são suas paixões, o que ele resume sinteticamente no conceito de conatos, né? No conceito clássico de Spinoza e outros autores, que é o movimento... Como é que ele compreende esse conceito? O movimento que todo ser faz para se autopreservar. Na verdade, o Hobbes trabalha em 3 frentes com o conceito de conatos. No conceito clássico, essa ideia do esforço que todos os corpos fazem para se autopreservar, a ideia de paixões, né? As paixões num sentido geral, humana, e também no sentido da física, né? A ideia do instante, a ideia de um ponto em que acontece imediatamente. Então você tem ali um momento, que a gente poderia definir como instante. Então o Hobbes trabalha o conceito de conatos nessas 3 frentes. O que importa, né, aqui no caso, é esse conceito clássico, a ideia de que o homem é dotado de paixões. Essas paixões
vinculada aos movimentos, né, faz com que os homens tenham esses movimentos e levam aos conflitos todos. Então não há livre-arbítrio em Hobbes, é uma resposta a esse conatos. Então as ações humanas são motivadas por esses conatos, é uma satisfação para esses conatos. Porém, o homem no estado de natureza, ele, motivado só por esse conatos, o levaria à própria destruição, à aniquilação da espécie humana. E aí que entra a questão da razão. Não é a razão que leva ao Estado. Né? A razão, ela vai depois organizar a vida em sociedade. É o medo, né? O Hobbes é conhecido como o autor do medo. Professor, eu queria continuar essa questão aí da razão. Certo. Mas vamos continuar essa nossa conversa após aí os nossos intervalos. Todo mundo tem algum talento e algum tempo, mas às vezes falta um pouco de movimento. Sai do lugar, levanta daí, o que você sabe fazer faz falta por aí. Se você sabe ler, leia. Se você sabe cantar, cante. Se você sabe ensinar, vender, pintar, curar, pedir, se levante. Então vem, faça parte. Então vem, faça sua parte. Bota a mão na massa, não espere, vai e faça também. Então vem. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a presença do professor Marcelo Bueno, coordenador do curso de Filosofia, vinculado ao Centro de Ciências e Humanidades da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, nós estamos falando aqui na primeira parte do nosso programa a respeito do papel, aí no finalzinho estávamos falando do papel da razão na formação do Estado. Eu queria que você falasse mais sobre isso. A ideia, o Hobbes inclusive ele vai, nos seus escritos políticos, vai aparecer, ele vai denominar o Estado, a sociedade civil com o seu Estado, né, como uma grande criação da mente humana. Né? Então ele chega a definir o Estado como o império da razão. Né? Mas esse Estado só é fruto por causa do conatos. Né? Na verdade, o Hobbes vai dizer que a razão ela é resultado do movimento. O Hobbes é um mecanicista, como falamos na primeira parte. Né? É o movimento que afeta os meus sentidos, e aí ele é empirista, e é esses sentidos que formam a racionalidade. Né? O homem no estado de natureza, por conta do conatos, do conflito, né? Ele tem medo do próprio homem. E é esse medo que vai deflagrar o pacto social, o contrato social. E aí o homem, via razão, se organiza em sociedade e cria esse estado que você também se referiu. Então, na verdade, nós podemos dizer que é esse sentimento do medo, né, que leva ao desenvolvimento, então, de uma racionalidade. Ou seja, porque também o medo, se a gente for pensar em linhas gerais, né, são paixões. Né? São paixões. E o medo também paralisa, né? Eu posso ter, por exemplo, medo de falar em público. Isso me paralisa. Mas o que é interessante no Hobbes, o indivíduo ele tem que ter medo do Estado. Ele não pode ter
pavor, né? Ele não pode ter terror do Estado. O Hobbes viveu um período de conflito terrível na Inglaterra setecentista. Né? Ele viveu, inclusive, o período do Oliver Cromwell, o período do terror. Tá. Né? Aliás, então, ele vivia ainda, né? Perseguido para a França, para todos os lugares. Conhece a Europa toda, né? Como preceptor de várias gerações. Né? Mas esse é o diferencial. O Estado, quem cria, é o indivíduo. E aí ele não é aristotélico. Não somos seres sociáveis por natureza. A nossa relação de união é motivada por interesse. Né? E esse homem que deixou o estado de natureza e passou a viver em sociedade, ele continua homem. Ele continua com conatos. Tá. Então Hobbes está dizendo o quê? O homem racional, a lei dá conta. O homem passional, motivado pelo conatos, ele tem que temer o Estado. É como se o Estado, por isso o Leviatã, um grande monstro, né? É como se eu fosse ter alguma ação motivada pelo conatos, eu lembrasse que tem um Estado todo-poderoso, um grande monstro que pode me punir. Não sei se deu para entender. Quer dizer, o homem racional, então o Estado controla. Né? O homem passional, o monstro, o medo maior, controla esse medo menor. Porque eu não entendi essa passagem que nós estamos falando, essa passagem aí, desse primeiro momento, né, dos, digamos assim, né, desses conatos aí instintivo, né, porque você falou assim, não é a razão que vai fundar o Estado. Porque eu estava pensando aqui em pensadores pós Thomas Hobbes, né, como Hegel, que é justamente dentro de um processo de desenvolvimento da razão que vai ter a construção do Estado. Mas me parece que aí no Hobbes não, né? No Hobbes não. E aí você falou, é um medo, medo, vamos chegar a um contrato, porque senão aqui vamos nos destruir. E a partir daí começa um processo de racional. Isso, na verdade não dá para desvencilhar, né, Paulo? Quer dizer, quando a gente fala medo, é uma coisa muito, muito próxima à questão da razão. Né? No momento do cidadão ele começa assim, o que levou à criação da sociedade civil? Foi a força física, foi a razão, foi a paixão, foi a experiência? E aí ele responde, na sequência, foi o medo. Né? É como se o medo desse o primeiro passo. Não é lógico que não é o medo, que não é por causa do medo, né? Não é o medo que constrói. Ele está falando, é como se fosse o pontapé inicial, o primeiro passo, que é o medo, e aquele estado de medo, desperta a racionalidade. E a racionalidade, ela é adquirida, né? Ela é resultado de esforço. E aí que entraria essa ideia empírica, né? Empírica, ou seja, totalmente essa experiência do medo que me leva ao desenvolvimento né? E o que é interessante, né? A liberdade está aí. Eu sou livre quando eu cumpro o que o Estado determina, o que a lei determina. Né? Porque a liberdade está justamente nessa possibilidade de respeitar o espaço do outro. E aí cabe bem o famoso jargão, né? Sou livre, a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Isso cabe bem em Hobbes. Tá. Professor, dando aqui uma guinada na nossa conversa, eu queria falar um pouco do curso de filosofia, que esse ano está fazendo aí 12 anos, né? 12 anos. Como é que tem sido essa trajetória aqui do curso de filosofia na nossa universidade? Olha, a trajetória tem o curso 12 anos, lembrando bem, foi o professor Paulo aqui, nosso apresentador, que começou, né, que fez o primeiro projeto, que a gente também participou da criação do curso de filosofia, né, e atualmente eu sou o último coordenador do curso, né, estou na coordenação do curso já há 5 anos. O curso vem bem, né, nós estamos aí bem reconhecido, bem avaliado por todos os órgãos avaliativos, tanto da própria instituição, como das instituições avaliadoras do governo federal, né? O curso, por uma solicitação dos alunos, ele está no período matutino, nós estamos transferindo o curso para o período matutino, até porque no período vespertino atrapalhava um pouco a questão do trabalho dos alunos. Então, a pedido dos alunos, fizemos uma solicitação à reitoria, a reitoria atendeu, então o curso agora ele é no período matutino, das 7h30 da manhã até o meio-dia, né? Bem avaliado pelo MEC, no ENAD também muito bem, nossos alunos todas as avaliações têm se saído muito bem, tanto que o nosso curso teve só uma visita para credenciamento e depois, pelo próprio resultado das avaliações, né, que eu me referi, como vem sendo sempre bem avaliado, o credenciamento ele é automático. Né? Então a gente tem um curso bem legal, um curso bem interessante, licenciatura em 3 anos e mais 1 ano para o bacharelado. E, professor, eu soube aí que o curso também tem oferecido, que até tem sido procurado por outras unidades aqui no Mackenzie, por outros coordenadores, dos professores do curso de filosofia estarem oferecendo, digamos assim, cursos
para professores de outras unidades, né? Me parece que até, acho que, se eu não estou enganado, o curso de desenho industrial aqui do Mackenzie pediu para os professores do departamento darem aí um curso, eu acho que na área de estética, né? Você podia falar um pouco desses projetos? Isso, a gente tem sido procurado por coordenadores de outras unidades aqui do Mackenzie por conta disso, né? Porque como a filosofia, a ciência primeira, a mãe de todas as ciências, né? Então há um interesse dos próprios professores num aperfeiçoamento, né? Numa discussão, num projeto de debates, e no momento nós estamos oferecendo 2 cursos aqui no Mackenzie, né? Um mini curso de Spinoza, que está ocorrendo no nosso centro histórico, né? E estamos também oferecendo um curso de estética para os professores, não só do desenho industrial, mas da arquitetura também. Legal. Né? Durante todo esse semestre, os professores da arquitetura e do desenho industrial terão, né, uns fundamentos da estética dados para os professores do nosso curso. E qual é a importância que você vê nisso para, inclusive, a consolidação do curso aqui na universidade e também o curso de filosofia, ele ser, por assim dizer, uma forma de saber que contribui para a sustentação da própria universidade. Como é que você vê isso? Eu penso, Paulo, que o curso está consolidado, né? Depois de 12 anos, o curso passou pelos 3 períodos, um período noturno, um período vespertino, e agora estamos no período matutino, mas eu penso que, em termos institucional, o curso está fundamentado, ele está concretizado, né, graças ao trabalho de todos os professores, inclusive de todas as coordenações anteriores. A mantenedora, a instituição, vê com bons olhos o curso de filosofia, né? Não há nenhuma ingerência no nosso curso, tem total liberdade, tanto que eu estou te dizendo que estamos oferecendo um curso de Spinoza no centro histórico para toda a comunidade, não só maquenzista, mas a comunidade em torno também aqui do nosso bairro de Higienópolis. E é importante que a mantenedora entendeu que a universidade necessita não só dos nossos cursos, do Centro de Ciências e Humanidades, que são cursos de formação de professores, matemática, física, química, educação, a pedagogia e também a filosofia, né? Então a mantenedora tem insistido nessa ideia de viabilizar, né, de dar um grande apoio aos cursos de licenciaturas. E com a filosofia não está sendo diferente. Professor, você gostaria de uma última mensagem? Não, eu gostaria então de agradecer a oportunidade, né, dizer que nós estamos aqui no curso, lá no prédio 12 do nosso Centro de Ciências e Humanidades, e dizer que a filosofia, além do ingresso via vestibular, a gente tem também, a filosofia é muito procurada por gente que já tem uma graduação. Então agora, no meio do ano e no final do ano, a gente tem aceitado os portadores de diploma, aqueles que têm interesse em fazer um curso de filosofia, sem a necessidade do vestibular, porque é alguém que já se formou há algum tempo, então ele pode vir cursar filosofia conosco. Tá ok? Professor. Obrigado. Obrigado a você. Eu também queria agradecer a você que tem aqui nos acompanhado. E, por favor, caso você tenha aí alguma sugestão, críticas, nos mande um e-mail para o nosso endereço eletrônico tvmackenzie@mackenzie.com.br. E até o próximo Café Pensamento. Quem trabalha ou estuda no Mackenzie experimenta o clima de tranquilidade, estabilidade, paz que impera aqui nas nossas dependências. Pouco imagina que a história do Mackenzie foi marcada por períodos de crise e de grande turbulência. A história do Mackenzie, desde os seus primórdios, as crises que aconteceram, a crise da nacionalização, a relação entre a universidade e a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é associada vitalícia do Instituto Presbiteriano, tudo isso está retratado num dos melhores livros que eu já li sobre o assunto. Eu estou falando de Tempos de Transição, escrito pelo Dr. Marcel Mendes, que é o diretor da Escola de Engenharia da nossa universidade, e que, com maestria, com profundidade e baseado numa pesquisa muito detalhada,
retrata todo o percurso da nossa universidade, do Mackenzie, até os dias atuais. Tudo isso você encontra em detalhes no livro Tempos de Transição, do Dr. Marcel Mendes. Lendo esse livro, você irá ganhar muita coisa. Se você é estudante do Mackenzie, você vai aprender a valorizar a sua instituição e entender por que é que nós damos tanta ênfase à questão da confessionalidade, a visão cristã de mundo que nós queremos seja reconhecida aqui dentro da nossa instituição. Você também vai compreender o que é que significa autonomia universitária, que é a liberdade da universidade fazer pesquisa e publicar o conhecimento adquirido. Lendo esse livro, você vai ser um mackenzista mais dedicado, um mackenzista mais convicto. E você que trabalha no Mackenzie e que ler esse livro, você também vai aprender a valorizar, a respeitar e a agradecer o privilégio de trabalhar numa instituição dessa natureza. Eu recomendo Tempos de Transição, do professor Marcel Mendes. Tudo em mim vai se apagando. Cede minha força de mulher de luta em dizer: estou cansada. A claridade se faz em névoa e bruma. O livro amado, o negro das letras se embaralham, entortam as linhas paralelas. Dançam as palavras, a distância se faz em quebra-luz. Deixo de reconhecer rostos amigos, familiares. Um véu tênue vai se incorporando no campo da retina. Passam lentamente como ovelhas mansas os vultos conhecidos que já não reconheço. É a catarata, amortalhando a visão, que se faz sombra. Sinto que cede meu valor de mulher de luta, e eu me confesso, estou cansada.